Oi, a paz de Deus sobre as nossas vidas. Hoje eu queria trazer uma palavrinha que para muitos pode parecer bem simples, e de fato ela é. Só que quando nós não estamos despertos, é algo que pode até mesmo nos afastar da palavra, né? Afastar daqueles que deveriam evangelizar sobre as nossas vidas. O mundo e igreja. Quando mais nova, via pessoas que ficavam, você é do mundo, apontavam o dedo para os outros e ficavam, mundana, é do mundo. E, gente, isso criava uma resistência muito grande por parte dessas pessoas, por minha parte, quando mais jovem, por não compreender. E essas pessoas, em vez de trabalhar para evangelizar, quando estava sentado, estava próximo, ficava apontando. E eu ficava me questionando assim, o mundo no pé da letra, né? A tradução, né? O significado. Conjunto de tudo que existe, os astros e planetas. E eu ficava pensando, gente, se eu estou no mundo, essa pessoa está onde? Se ela está aqui do meu lado, está falando isso. E eu não compreendia. E a pessoa, mesmo conhecendo a palavra, né? Para poder estar falando ali quem era ou não do mundo, ela não tinha essa mansidão que nos é passado para passar a palavra de Deus. Nós temos que ensinar até mesmo aqueles que resistem à palavra, levar a palavra para essa pessoa. E depois nos afastar daqueles que já não vão ser despertos. Aí você vai levar a palavra, mas até essas pessoas nós temos que ir com mansidão. Então o mundo é o agir do diabo, né? Quando você está sendo trabalhado pelo inimigo, você se mantém sob o domínio dele, porque ali o mundo é onde ele oferece as mentiras, os enganos, e você vai permanecer então ali enlaçado por ele. Então estar no mundo é estar no pecado, é estar cedendo à sua carne, a todos os desejos da sua carne. Você vai tudo que é contrário à palavra, você vai ceder, porque a sua carne vai desejar e o inimigo vai ofertar para você isso. Então, quando fala o mundo, é porque você está na zona ali de legalidade de agir do diabo. Você está recebendo o que é ofertado por ele. E quem está sob o domínio, quem ama o mundo, ama essa, porque no mundo tudo pode. Tudo é correto, tudo é aceito, não há não para a sua carne. Tudo que ela desejar, todos os pecados, todos os enganos, é permitido sim. Porque o pai da mentira é o diabo, então assim, engana a todos, falando, não, isso é certo, é isso mesmo, é isso aí, tem que ser dessa forma. E na verdade é tudo uma ilusão. Por quê? Porque ele vai conseguir te prender, te manusear nas teias dele. Ali você vai ficar preso, enlaçado junto dele. Então quem ama o mundo e o que tudo nele há, né, os enganos, os pecados, as perversidades, se constitui então amigo de Deus, se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Então, se você ama o mundo e as coisas que está nela, o amor do Pai não está sobre você. Você está sobre os domínios de Satanás. Então, lá na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 25, traz assim, instruindo com mansidão os que resistem a ver, se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Ou seja, nós devemos conhecer a verdade, nos arrepender, para então nós podermos nos desprender desses laços do diabo. Então, quando nós estamos no mundo, nós estamos nesses enlaços, nós estamos presos, nós estamos sob o domínio de Satanás, porque ele oferta tudo quanto a nossa carne deseja, tudo que a nossa carne quer, tudo que é de engano, de perversidade, de mentira, todos os prazeres e os deleites da carne ele oferece. E aí você não vai lutar contra a sua carne, porque você não conhece a verdade, você não sabe que você tem que seguir a vontade do Pai, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Você não sabe, então aquele que conhece tem a obrigação de levar a palavra, evangelizar o máximo que pode para poder despertar essas pessoas que dormem. E então ela conhecer a verdade para poder se libertar desses laços. E aí vem a questão da igreja. Essa igreja que eu vou falar não é a igreja placas, porque quando essas pessoas
esses irmãos dessas igrejas que estavam do mundo, mundano, isso e aquilo, na verdade ela acabava não ministrando da forma que deveria ministrar e afastava daquela igreja, aquela placa de igreja, porque deve pensar, mas é tão superior a nós, tão superior, porque não explicava, olha, o mundo, sabe o que é o mundo? O mundo é o pecado, tem isso e isso na palavra, sabe, ministrar de maneira breve, de maneira mansa, para poder despertar aquela curiosidade na pessoa, para ela ir ela mesma, por ela buscar aqui, Deus falar com ela, por meio da palavra, entende? Então, essa igreja que eu vou falar agora não é a igreja, as placas, as denominações. Nós devemos sim, como está em Hebreus, capítulo 10, 25, falando que nós devemos congregar com os irmãos. E essas pessoas também que falam, a minha igreja, né, é a minha casa, meu culto. Nós devemos sim, né, ministrar sobre a nossa família, mas nós devemos também, era um engano que eu tinha, de achar que eu não necessitava ir à igreja. Nós temos sim que vencer a nossa carne e levá-la para dentro da igreja para estarmos em comunhão com nossos irmãos, congregar com os nossos irmãos. Isso também nós devemos fazer. Fazer uma coisa que é cultuar a Deus, nosso culto doméstico, não nos tira a obrigação também de ir, né, encontrar uma casa, uma igreja que vá de encontro com tudo que nós sentimos pela palavra, né, entendemos pela palavra e nos sentimos bem no lugar, certo? Mas nós devemos. Só que essa igreja que eu vou falar agora, ela é Jesus. Não é nenhuma denominação. Então, o que vai nos resgatar desse mundo não é a igreja tal, é a igreja tal. É Jesus. Jesus é que vai nos tirar. Sabe por quê? Porque, olha só, primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 28, está escrito bem assim, ó. Quem comete o pecado é do diabo. Se você cometeu o pecado, você está nesse mundo cometendo pecado, você pertence a ele. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho do Homem de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, o único que vai poder te resgatar, o único caminho que você vai poder seguir para sair desse mundo de engano, de pecado, é quem? O Filho do Homem, Jesus. Ele que vai poder tirar você desse mundo de engano e perdição. Porque você está cometendo pecado, estando ali, dando tudo que sua carne deseja, pecando, você está sendo o quê? Do diabo, está sob os laços dele, está preso a ele. Só quem pode te resgatar, te libertar, é Jesus, o Filho do Homem. Aí na primeira carta a João, no capítulo 5, versículo 5, também diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então Jesus se manifestou para desfazer essas obras do diabo. E só vai sair desse mundo de trevas, de pecado, de engano, aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Jesus se manifestou para ser essa ponte, para ser esse caminho entre nós, o mundo de trevas, o mundo de pecado e Deus, para poder nos levar ao Pai. Então, somente aquele que crê em Jesus é que vai ter a salvação, que vai conseguir se salvar desse mundo, porque esse mundo do pecado, o salário do pecado é a morte. Então, você já vai estar morto ali, amarrado com Satanás, se você permanece no mundo. Mas a partir do momento que você aceita que Jesus é o Senhor da tua vida, Ele é o único caminho, você vai estar vencendo o mundo. E aí você vai se encher da palavra de Deus, você vai aprender cada vez mais. Você vai encontrar, sim, uma igreja que você se identifica, você conhecendo cada vez mais da palavra, para poder congregar com seus irmãos, para poder se manter mais firme ali, porque as tentações elas vão continuar. Porque vai ser assim, quando Jesus ele vai nos resgatar. Quando ele estava orando pelos discípulos, ele fala que o mundo aborrece, né, os discípulos e a ele, porque nós não pertencemos ao mundo, Jesus não pertence ao mundo, então ele nos aborrece, se aborrece contra nós, porque se nós pertencêssemos a ele, ele nos amaria. E na oração que ele faz pelos discípulos, ele não pede para Deus retirar os discípulos do mundo, no mundo físico aqui que nós estamos. Todos nós vamos estar aqui. Os que conhecem da palavra estão aqui. Os que vivem os deleites da carne, que vivem sob o domínio do diabo, também estão aqui. Então, quando Jesus orou pelos discípulos,
Ele não pediu para